Bom dia, amados, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Orvalho do Céu, mais uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O que podemos oferecer a Jesus. Aqui em Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Mais uma história bíblica interessante e conhecida de todos nós a respeito dos chamados 3 reis magos. Eu não quero aqui me ater muito a detalhes, enfim, que envolve todo esse contexto e que muitas vezes é mal interpretado, enfim. Mas eu quero já fazer algumas aplicações importantes para a nossa reflexão de hoje. Como eu disse, o que nós podemos oferecer a Jesus? Eles aqui vieram e trouxeram presentes ao Senhor. E esses 3 presentes são importantes para nós fazermos uma reflexão sobre isso. Qual o significado do ouro, qual o significado do incenso e qual o significado da mirra? Então, quando nós fazemos um estudo sobre os metais preciosos na Bíblia, nós encontramos o ouro como símbolo da glória ou de glória, o símbolo da glória de Deus. O ouro simboliza a glória. E aí nós vamos ver como que eu posso, no caso, glorificar o nome do Senhor. Como que eu posso presentear Jesus através do ouro? Será que ele quer o ouro de verdade, o ouro literalmente falando? Não. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós tenhamos atitudes que glorifiquem o nome dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto para você, como tem sido a sua vida diante de Deus e diante da igreja, diante da sociedade? Você tem glorificado o nome do Senhor através da sua existência? É muito importante. Como você tem sido como marido? O seu jeito de ser como marido glorifica Jesus? O seu jeito de ser como esposa glorifica o nome do Senhor? Como pais, como filhos, como membros da igreja, como trabalhadores, enfim, todas as áreas da nossa vida tem que ser feita de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que Paulo diz, seja comendo, seja bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que você possa então dar esse presente a Jesus. Assim como eles deram ouro, que nós possamos ter a nossa vida como um presente ao Senhor, glorificando o nome dele. O segundo presente foi o incenso. O incenso, muita gente não sabe, mas naquela época, e aquele tipo de incenso, ele valia tanto quanto ouro. Ele era vendido ou comprado a peso de ouro. Era algo muito valioso. Nós vamos ver pela palavra, trazendo agora para a nossa aplicação, em Apocalipse 8, 4, diz que a oração dos servos do Senhor, dos santos do Senhor, subiam como incenso. A oração também é um presente que podemos oferecer a Jesus. Às vezes nós não damos esse presente, não oramos como deveríamos orar. Dias atrás eu vi uma postagem que eu achei interessante. Muito interessante, onde a moça dizia, olha, essa questão de dar a primeira parte do bolo é muito significativa. Ela até dizia, se o meu marido fizer aniversário e ele der a primeira parte do bolo, primeira fatia do bolo, para minha sogra, ainda ela disse assim, eu amo a minha sogra, não tenho nenhum problema com ela.
Mas se ele der a primeira parte para ela, ele está dizendo para mim que ela está em primeiro lugar. Ainda que ele olhe para mim e diga, olha, o resto do bolo é seu, para mim não ia ter o mesmo significado, porque a primeira parte é a mais importante, ou é a parte importante para aquela pessoa que é mais importante. Você, por exemplo, o que você tem feito nas primeiras horas do dia? Então, às vezes o Senhor Ele quer as nossas primícias, em tudo, em tempo, em bens, né? O dízimo não é se sobrar, o dízimo é primícia. A oração não é se sobrar um tempo você ora, a oração é uma primícia também. Que você possa entender que você pode presentear Jesus através das suas orações. Oração de agradecimento, oração de louvor. Obviamente vai ter a oração de petição também, mas orar não é só pedir. Você pode orar louvando a Deus, você pode orar agradecendo a Deus. Vamos pensar nisso, não é? E interessante que em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz também que por onde nós passamos, nós devemos deixar a fragrância de Cristo. O incenso era feito também para aromatizar, para trazer um bom cheiro. E a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Então, quando você anda em meio à sua família, no seu trabalho, na igreja, em todo lugar que você estiver, você realmente viver como um cristão, dar um bom testemunho de vida, saiba que a sua vida é como um incenso, ela está ali trazendo o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo para aquelas pessoas ao redor. Isso nós precisamos pensar. O terceiro presente é a mirra. A mirra também era algo muito raro e muito caro. Esses três presentes que esses magos do Oriente, que esses reis do Oriente ou estudiosos do Oriente trouxeram, foram presentes caros. E muitas vezes nós não atentamos para isso. A mirra, ela era usada para curar, ela era usada para tirar dor e também usado como especiaria aromática. E é interessante que a mirra, ela fez parte na vida de Jesus em três situações. Essa do nascimento, depois também, quando ele estava na cruz, foi dado a ele vinho e mirra, porque ela também era usada como analgésico, então tentaram diminuir as dores de Jesus, mas ele não aceitou. A mirra foi usada no sepultamento de Jesus, né? Ele foi envolto em tecidos com mirra. Era uma preparação especial que eles faziam na época. Então, esses três presentes que foram dados a Jesus, eles têm três significados importantes, que nós, ao fazermos para as pessoas, estaremos fazendo para Jesus. Porque há um texto bíblico que Jesus diz, o que você fizer de bem para o outro, você estará fazendo para mim. Então, são três situações que nós podemos e devemos ser bênçãos na vida das pessoas. A primeira é a provisão, porque esses presentes foram provisões de Deus para Jesus. Numa outra reflexão vocês vão entender por quê. Mas fala da provisão. Segundo, alívio. Assim como a mirra trazia alívio para as dores, nós também devemos trazer alívio para as pessoas e não sermos peso para elas. Você, como marido, tem que ser um alívio para sua esposa. Você, como esposa, tem que ser um alívio para o seu marido e não um peso para ele e não um peso para ela. Como pais, como filhos, como irmãos em Cristo, nós temos que procurar trazer alívio para a vida das pessoas. E você fazendo isso, você está sendo uma dádiva para Jesus, um presente para Jesus. Então, a provisão, o alívio e também o terceiro é a honra, porque ela foi usada, como eu disse, no sepultamento de Jesus, era uma forma de honrá-lo. Isso era feito somente para pessoas muito importantes. O ouro, o incenso e a mirra são coisas que nos levam a pensar nisso, na provisão, no alívio e na honra. E que nós possamos realmente fazer tudo para a glória de Deus. Que você seja um presente para Jesus ao ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar por isso? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção. Depois dessa reflexão, que nós possamos pensar nisso, ó Deus, e procurarmos ser bênção na vida das pessoas.
procurarmos ajudá-las, procurarmos ser provedores na vida delas, trazer alívio quando necessário e também as honrarmos nos momentos necessários também. Que assim como o Senhor foi presenteado ali no seu nascimento por esses estudiosos da época do Oriente, ó Deus, que nós possamos também ser dádivas, ser bênção na vida de outras pessoas e com isso estaremos glorificando o Teu nome e fazendo com que o seu trabalho tenha valido a pena. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim seja. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal. Deus te abençoe.